Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína, do canal Com Elas na Costura, e hoje nós vamos aprender a fazer uma nécessaire com aba e zíper. A peça é essa daqui, ela tem uma alcinha removível e aqui na aba ela tem um bolso e o espaço da nécessaire. Eu fiz a minha com um tema mais infantil, mas para quem quiser pode adaptar ela para um modelo, diferenciar o tecido para fazer um modelinho mais adulto. Inclusive, foi numa versão de uma nécessaire mais adulta que eu me inspirei para fazer a minha. Essa nécessaire que eu tô comentando com vocês, ela tá lá no canal da Arte da Bey Atelier. Ao invés da abinha vir aqui em cima, ela sai daqui de baixo e fecha aqui. Para quem não conhece, vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas agora, vamos à nossa aula. Para fazer a peça de hoje, eu estou usando manta R2, o plástico translúcido, que ele pode ser substituído pelo plástico cristal, ou até mesmo pela telinha vôlei, zíper em metro, o mosquetinho, meia argola, cursor para zíper, viés industrial, alfinetes, a caneta fantasminha, que pode usar também o giz para tecido, e os tecidos que vocês escolherem. Todas as medidas eu vou deixar bem certinho aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar aqui preparando a alça. Eu pego o pedaço de 40 por 6 centímetros, vou lá no ferro, primeiro dobro ao meio e passo a ferro. Daí eu dobro cada ponta aqui encontrando no meio. Passo de novo e fecho aqui para fazer esse efeito. Eu faço isso também com aquele pedacinho de 5 por 6 centímetros, a mesma coisa. Aqui também eu vou precisar da meia argola e do mosquetinho. Agora eu vou lá na máquina mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra fazer essa alcinha removível. Então, nesse pedacinho menor de tecido, eu só vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na pontinha, nos dois ladinhos. Aí, eu vou pegar a meia argola, colocar aqui dentro, alinhar essa parte aqui e passar uma costurinha aqui, ó, bem pertinho da meia argola, que é pra ela não ficar se movendo. É bem próximo, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar aquela faixa de tecido maior e encaixar aqui no mosquitinho. Que essa vai ser a parte removível da alça. Depois que nós encaixarmos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui tudo bem retinho. E vamos desdobrar as duas pontinhas. Aqui e aqui. Cuida pra deixar bem retinho pra não descobrir lá no final da costura que ficou trançado. E desdobrando as pontinhas, eu vou juntar direito com direito e passar uma costurinha aqui, ó. Depois de fazer essa costura aqui, a gente vai desvirar e ajeitar de novo todas as dobras que nós havíamos feito antes. Eu, inclusive, vou lá pro ferro fazer isso e já volto aqui com vocês. Olha só, eu ajeitei aqui com os grampinhos, pode ajeitar com um alfinete. E ele fica assim, ó, um círculo contínuo e o mosquitinho fica preso aqui dentro. Agora, a gente vai passar uma costurinha bem na bordinha desse lado e desse. Pronto, gente, ficou assim, ó, duas costuras bem nas bordinhas. E agora a gente vai ajeitar aqui o mosquitinho bem no lugar onde nós queremos e fazer a mesma coisa que nós fizemos com a meia argola, que é passar uma costura aqui bem pertinho, bem próximo dele, para que ele não fique se movendo na hora que a peça estiver pronta.
Pronto, as duas partes da alcinha foram finalizadas, agora nós vamos reservar essa parte. Para fazer o bolsinho, nós vamos pegar aquela parte do zíper com 25 centímetros e um pedaço de viés na mesma medida e vamos unir direito com direito e passar uma costura bem na bordinha, que não vai ser um pé de máquina, vai ser uma costura bem na bordinha. Depois de passar essa costura, a gente vai dobrar o viés aqui e acomodar ele bem certinho com uma distância bacana aqui da onde a gente vai passar o cursor, para que ele não enrosque, né? E vai ser aqui, ó, no meio do viés, que nós vamos encaixar o plástico translúcido, ou a telinha vôlei, ou o plástico cristal. E depois de encaixar, nós vamos passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha do viés. E nós também vamos passar uma costura aqui em cima, também bem na beiradinha. O outro pedaço de viés, a gente vai dobrar no meio e encaixar aqui nessa parte de cima do zíper. Bem certinho, que fique uma distância tranquila aqui de onde a gente vai passar o cursor também. E nós vamos passar, por enquanto, uma costurinha só desse lado aqui, tá bom? Bem na beiradinha também. Agora, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido que vai ser o forro da nossa aba, na medida de 18 por 18 centímetros, pra fazer a outra parte do bolsinho. Aqui eu só vou fazer uma ressalva e dizer pra vocês que eu gosto de cortar com 20 por 20 centímetros e depois refilar pra que eu tenha uma margem de trabalho melhor, assim, mais bacana, sabe? Mas quem quiser cortar já com 18 também pode cortar. Ah, e aqui eu medi 2 centímetros da parte de cima pra cá e fiz um risco com a caneta fantasminha. Eu acho que não vai dar pra ver daí, porque até pra mim, nessa minha cor de tecido aqui, ficou complicado pra eu ver. Mas então é assim, mede daqui pra cá 2 centímetros e risca. E é nessa marcação que nós vamos colocar a parte de cima do nosso zíper e passar aquela costurinha que ficou faltando. Então, a gente costurou aqui nessa bordinha. E agora, seguindo a marcação de 2 centímetros, nós vamos costurar aqui em cima. E isso vai fazer com que prenda o bolsinho no tecido. Então, aqui eu já prendi com alguns alfinetes para eu ter mais segurança na hora de costurar. E vou passar essa costurinha aqui que eu comentei com vocês. Agora, eu vou pegar a parte do topo do meu forro, que aqui eu fiz um bordado, você pode fazer em pet appliqué ou pode deixar sem nada, com tecido bem bacana, que vai ficar bem legal. E vou pegar essa parte que a gente acabou de preparar do bolso e vou colocar da seguinte maneira. A parte que a gente mediu aqui de 2 centímetros e colocamos o zíper, vai ficar aqui na parte de baixo da abinha. Então, aqui em cima, eu vou alinhar bem certinho, avesso com avesso. E como eu tô usando a manta R2, eu vou lá no ferro passar isso aqui, porque com o calor do ferro, o tecido vai aderir na manta. E depois eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta.
Então, aqui eu já passei a ferro, meu tecido ele já aderiu na manta e eu já coloquei o cursor aqui do zíper, do mesmo modo que a Júlia ensinou lá no vídeo do estojo, eu coloquei, passei todo o zíper, depois passei de novo e centralizei ele aqui no meio, porque dessa forma as laterais ficam as duas fechadas e fica melhor pra gente trabalhar. A costurinha de segurança, agora eu vou passar aqui em toda a volta, bem na beiradinha, só pra fixar o bolso no topo da aba. E depois eu vou refilar todo o excesso de tecido. Agora que eu já refilei todo o excesso de tecido e que nosso bolsinho já tá preso aqui na parte de trás, eu vou passar um viés em toda a volta. Eu vou começar pela parte de trás, aqui em cima não precisa fazer nenhum acabamento, porque ele vai ficar embutido na nécessaire. Vou pegar meu viés, alinhar bem aqui com a borda e passar uma costura aqui nessa primeira marquinha do viés, sem abrir ele, tá bom? Com essa costura aqui toda pronta, eu vou virar o viés e passar uma costura aqui na frente para fazer o acabamento e prender o viés na aba. Eu não tenho muito segredo para contar para vocês aqui nessa parte não, a não ser fazer isso com muita calma para a costura ficar bem retinha. Pronto, gente, com o viés já costurado, agora nós vamos reservar a parte da aba e vamos lá para a montagem da nécessaire. Então, pessoal, a nossa nécessaire, ela não vai ter um molde, mas ela também não é um retângulo. Eu vou ensinar vocês a fazer essa modelagem agora, tá ok? Aqui eu tô com meu tecido de topo, que mede 20 por 27 centímetros. Eu já estruturei ele na manta R2. E aqui em cima, na medida de 27 centímetros, eu vou medir daqui pra cá 2 centímetros e daqui pra cá também 2 centímetros. Pronto, agora eu já fiz essa marcação nas duas extremidades, 2 centímetros pra cá e 2 pra cá. Vou posicionar a minha régua da seguinte forma. A parte de baixo vai encostar bem na beiradinha do retângulo. E a parte de cima vai encostar bem na marcação que eu fiz de 2 centímetros. Quando eu tiver isso alinhado, eu vou cortar. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. E vai ficar assim. Eu vou fazer isso com as duas partes do topo e também com os dois tecidos que eu escolhi para a parte do forro da peça. Depois que as duas partes do topo e os dois tecidos de forros estiverem cortados, nós vamos fazer as marcações da caixinha de leite. A caixinha de leite da nossa nécessaire vai ter 2,5 centímetros. E aí, eu já posso cortar. Vai ficar dessa forma, e eu vou fazer isso nas 4 partes. Agora, nós vamos pegar a parte que foi escolhida para ser a parte de trás da nécessaire. Vamos medir 5 centímetros aqui de cima para baixo e posicionar esse tecidinho onde ficou a nossa meia argola. Eu vou lá para a máquina, passar uma costurinha para fixar essa parte aqui.
Agora, nós precisamos encontrar o meio dessa peça. Então, a gente vai dobrar, alinhando aqui tudo bem certinho. E fazer um pique aqui pra marcar o meio. Nós vamos fazer a mesma coisa com a aba. Vamos dobrar. E fazer o pique pra marcar o meio. Agora, nós vamos encontrar meio com meio. E unir direito da aba com o direito do corpo da parte de trás da nossa nécessaire. E eu vou de novo lá pra máquina, passar uma costurinha de segurança. Agora, nós vamos pegar a parte do zíper que mede mais ou menos 35 centímetros. Eu sempre falo assim, um zíper maior, que eu acho que fica mais fácil de costurar e também na hora de passar o cursor. É bom a gente sempre ter uma margem a mais do zíper, né? Então, nós vamos pegar esse zíper e vamos colocar assim, ó. O direito do zíper com o direito do corpo da peça, tá? Vai ficar com o avesso do bolso e o direito do corpo da peça. Então, a parte do direito do zíper, que é a parte dos dentinhos, eu vou fazer assim. E alfinetar. Quem quiser, pode também passar uma costurinha de segurança aqui. Eu não vou passar, assim, tantas costurinhas nessa parte, por conta do plástico, né? Quanto menos costura passar ali, melhor. Então, aqui eu vou alfinetar e vou pegar o forro, também direito do forro, com o direito do corpo da nécessaire. E vou colocar tudo bem juntinho. Agora, a gente tem que se preocupar bastante com deixar tudo retinho aqui, porque isso vai evitar que no final das contas a nossa peça fique torta. Então, agora é hora de se preocupar bastante em deixar tudo bem alinhadinho. Agora, a gente vai lá pra máquina, passar uma costura aqui em cima pra prender todo esse sanduíche. Do topo da nécessaire, o tecido com a manta, o bolsinho, o zíper e o tecido de forro. Eu vou passar uma costurinha de um pé de máquina. Quem tiver o pezinho de zíper e for mais habituado a fazer essa costura com o calcador de zíper, pode passar aqui também. Eu vou passar essa costura e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Depois de passar essa costura, a gente vai ajeitar o forro aqui com a parte da frente, bem alinhadinho. Aqui em cima, principalmente, ele tem que ficar bem bonitinho, porque nós vamos passar uma costura de acabamento. E aqui na parte da frente, eu vou passar a aba pra cá. Vou ajeitar tudo no ferro para o forro ficar bem organizadinho. E vamos passar uma costurinha aqui, uma costurinha de acabamento. Quem quiser até passar uma costura decorativa, pode ser. Eu aqui vou passar uma reta mesmo. Então, aqui eu já fiz a costurinha de acabamento, olha só como ficou aqui atrás. A linha sempre da mesma cor do tecido, pra ficar um trabalho bem bacana. E agora, nós vamos fazer um outro sanduíche, que vai ser pra montar a parte da frente da nécessaire. Eu vou pegar, então, a minha parte do topo e o zíper, que já tá com a parte de trás montada, direito com direito. Aqui também, a gente vai se preocupar em deixar tudo super alinhado, pra nécessaire ficar bem retinho. Aqui, como não tem plástico nenhum, eu vou passar agora uma costurinha de segurança que vai unir o zíper na parte da frente. Agora, nós vamos unir a parte do forro com o avesso do zíper. Alfinetar, tudo bem alinhado. E passar uma costura com o pezinho de máquina ou com o calcador de zíper.
Aí, depois que eu já passei a costura de segurança, do mesmo modo que nós fizemos aqui atrás, vai ser a hora de colocar o cursor do zíper. Outra coisa, gente, que eu não tenho muito segredo pra contar pra vocês, não. Eu só deixo tudo aqui bem certinho, sem nenhum fiozinho solto, nem nada. E coloco o cursor. Aí, passo ele todo, tiro e coloco de novo pra centralizar. Agora, com o cursor centralizado, nós vamos fazer o seguinte. Vamos unir a parte da frente com a parte de trás. E alfinetar tudo isso aqui. Gente, olha só, a aba, ela vai ficar um pouco distante aqui, eu acredito que não vai ter problema nenhum, porque a costura ela vai passar mais ou menos aqui. Mas quem quiser fechar ela aqui e alfinetar, pode. Eu não vou fazer isso porque eu acho que pra desvirar pode me dar uma dificuldade depois. Então, eu vou unir aqui todas as pontinhas certinhas e vou alfinetar. Depois que eu alfinetei toda a peça, eu vou deixar aqui embaixo, na parte do forro, uma marcaçãozinha aqui de mais ou menos 8 centímetros, pode ser de 8 a 10 centímetros. E vou começar a minha costura aqui, vou dar um retrocesso, costurar até aqui, dar um retrocesso. Aqui é a mesma coisa. Começar aqui, vou dar um retrocesso, vou costurar até a minha marcação, dar outro retrocesso. Porque é essa abertura aqui que a gente vai usar para desvirar toda a nossa peça. Aqui do lado, eu vou fazer uma costura de ponta a ponta, dando um retrocesso no início e no final. Aqui a mesma coisa, e aqui no fundo também. Só vai ficar mesmo as aberturas das caixinhas de leite. Depois de passar as costuras em toda a volta, menos na abertura para desvirar, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, a gente vai alinhar costura com costura aqui, ó. Eu alinho, alfineto, deixo tudo bem direitinho, para que no final as costuras lá de fora estejam encontradas. E eu faço o seguinte, eu abro aqui, ó, e aqui também. Aí, eu passo uma costura de um pezinho de máquina. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. E depois de fechar os 4 cantos, eu vou refilar esse excesso de zíper, e daí já chegou a hora de desvirar nossa peça. Então, com cuidado aqui pela abertura que a gente deixou na parte do forro, nós vamos desvirar. A gente põe a mão aqui dentro e abre, primeiro de tudo, o zíper. Aí, a gente vai puxar a nossa aba e depois o corpo da necessaire. Com o auxílio de algum objeto, a gente vem e ajeita bem essas pontinhas. Eu vou usar aqui a minha caneta. Aí, para a abertura do forro, a gente tem duas opções. Ou a gente fecha a mão com pontinhos invisíveis,
Ou fecha a máquina fazendo uma costurinha aqui bem na beiradinha com a linha exatamente da cor do tecido. E é o que eu vou fazer. Para posicionar os botões, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir pontinha com pontinha aqui. E onde der o meio aqui, eu vou posicionar, vou fazer o furo do meu primeiro botão. Agora, para ele ficar exatamente no mesmo lugar do outro lado, eu vou juntar essa ponta com essa ponta. E, seguindo o primeiro furo que eu fiz, eu vou furar o outro lado também. Pronto, e vai ser nessa medida que eu vou colocar os meus botões. Agora, para a parte de baixo, com os botões já colocados aqui, eu vou medir uma altura que fique bacana. Alinho aqui para ficar bem retinho. E aperto aqui para fazer as marcações ali embaixo. Aí, eu venho com a caneta fantasminha, onde foi minha marcação. E faço o furinho para posicionar os botões. Bom, pessoal, essa é a nossa peça finalizada. Ela ficou bem bacana aqui com essa alcinha que ela pode ser retirada se for necessário. Aqui dentro ficou um espaço bem legal com o bolsinho. Aqui eu fiz em plástico translúcido, como eu comentei com vocês, mas ele pode ser feito em outros materiais, como nessa versão que eu usei a telinha vôlei e também ficou um resultado bem legal. Aqui dentro também fica um espaço bem bacana e ela pode ser adaptada para uma versão mais adulta para levar outras coisas, né? Para guardar diversos tipos de materiais. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.